Ex-secretária do Careca do INSS prestou depoimento à CPMI. Aline Bárbara Mota de Sá Cabral foi confrontada sobre as negociatas envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes. Após uma sucessão de vou me manter em silêncio e não me recordo ou não me lembro, Aline sucumbiu aos gráficos do relator Alfredo Gaspar. Quem traz os detalhes é a repórter Berenice Leite. Vamos então dar boa tarde à nossa querida repórter que já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, ótima tarde para quem nos assiste. Bom, a CPMI do INSS em mais um capítulo em que até então estávamos preparados para ouvir uma representante do Dataprev. No entanto, ela não pôde comparecer e na fila de espera estava a ex-secretária do Careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é apontado como o principal operador desse esquema fraudulento que roubou aposentados e pensionistas. Bom, a Aline trabalhou entre 2023 e 2025, deixou esse cargo em outubro do ano passado e, de acordo com as investigações da Polícia Federal, ela é suspeita de fazer os pagamentos, né, supostamente inclusive de propina, até porque essas transações com empresas, até mesmo de fachadas, empresas fantasmas, que é como o modus operandi se desenha nessas investigações, muitos desses pagamentos aconteciam em dinheiro em espécie, justamente para não deixar rastro no sistema financeiro. O relator Alfredo Gaspar, mais uma vez, muito bem preparado durante seus questionamentos, acabou deixando ali a Aline Cabral encurralada. Ela tinha um habeas corpus e chamou bastante atenção, inclusive, o relator Alfredo Gaspar até criticou porque ele e o presidente da CPMI, porque ela não é considerada investigada, Geise, ela é considerada testemunha, ela veio na condição de testemunha. Então, por que ter um habeas corpus que previa que ela podia permanecer em silêncio, né? Geralmente isso é concedido para pessoas que são investigadas no processo, que não é o caso dela. Mas o advogado, né, justificou que o requerimento que convocou ela aqui na CPMI caracterizava ela como uma investigada. Daí, André Mendonça, do STF, que é o relator do processo, concedeu então esse habeas corpus. Mas antes de trazer a fala aqui da Aline Cabral, a gente precisa também destacar um assunto polêmico que, inclusive, aqui, ó, atrás de mim, tem uma grande concentração de jornalistas, todos esperando Davi Alcolumbre falar, porque ele está numa reunião de líderes nesse momento com o presidente da CPMI, que participa também, né, o senador Carlos Viana, que disse que cobraria ele com relação a prorrogar a CPMI do INSS ou não. E também aquela votação polêmica da semana passada, que gerou toda aquela confusão da votação simbólica, os governistas não aceitaram a derrota, os requerimentos que aprovaram, inclusive, a quebra do sigilo do filho do presidente Lula. Tudo isso pode ser decidido agora, nessa reunião de líderes, a gente está aguardando. E o relator Alfredo Gaspar ontem chamou a atenção justamente para isso, porque os governistas alegam que nesses mais de 80 requerimentos que foram aprovados, os requerimentos de interesse deles, ou seja, da base aliada ao governo, não estariam sendo contemplados. Só que ele também destacou que muitos requerimentos que foram colocados por esses mesmos parlamentares, eles recuaram e voltaram atrás. Tiraram esses requerimentos por algum motivo, não se sabe o qual. Vamos acompanhar um trecho da fala do relator Alfredo Gaspar. Tem deputado aqui que pediu a convocação do Danilo Trento. 5 dias depois não aguentou a pressão, pediu a retirada. Cecílio Galvão, que está fugindo do depoimento, tem deputado aqui que pediu a convocação de Cecílio Galvão, não aguentou a pressão, pedido, retirou. Quando a gente acerta, não é fácil, mas quando a gente acerta no núcleo do crime organizado, precisa ter muita fé em Deus e coragem para seguir adiante.
Pois é, e esses requerimentos que foram retirados pelos autores, o relator Alfredo Gaspar disse que fez questão de reapresentá-los porque entendeu que são nomes importantes, peças-chave para poder entender como funcionava esse esquema do roubo dos aposentados. Bom, mas vamos falar ainda sobre a ex-secretária do Careca do INSS, porque ela ontem, como eu disse, tinha o benefício de permanecer em silêncio e no início dessa oitiva, Geise, ela não queria nem dizer quais eram as suas atribuições, o que ela fazia enquanto secretária. Mas com jeitinho, né? Ele, com toda a sua experiência como promotor de justiça, conseguiu, aos poucos, deixar ela mais tranquila e ela foi respondendo as perguntas. Em alguns momentos, ela até olhava para o seu advogado, porque ele chegou a alertá-la para que ela não falasse, não respondesse, porque ela já estaria falando demais e talvez até entrando em contradição. Ela, inclusive, negou que teria emitido passagens, só no caso do filho do presidente Lula. Um dos pontos de contradição justamente foi esse, né? Até porque ela assume que uma de suas atribuições era retirar passagens tanto para o Antônio Camilo quanto para funcionários da empresa dele e demais pessoas com quem ele negociava. Só que quando se tratou do filho do presidente Lula, do Lulinha, ela nega ter emitido passagens aéreas, até porque existe toda aquela história de que eles viajaram juntos em um avião de primeira classe e ela negou essa informação. Vamos acompanhar um trecho da oitiva dela. Quem determinava a senhora pegar dinheiro no cofre para passar para o motorista? Eu não me lembro às vezes que aconteceu, mas se aconteceu, eu só tinha acesso e autorização para pegar dinheiro com a autorização do Antônio. Pois não. E o valor que seria retirado do cofre para ser repassado ao motorista, quem determinava para a senhora? O Antônio. Esse também foi um dos questionamentos que chamou bastante atenção, porque ela teria autonomia não só de mexer no cofre, como também de gastar, só que, segundo ela, um limite de R$1.000 por dia, né, que seria assim para abastecer o escritório onde ela trabalhava. Então, ela disse que o único dinheiro que ela tinha acesso seria esses R$1.000 diários. No entanto, a Polícia Federal investiga como aconteciam essas transações financeiras, pagamentos de propina e até o nome do filho do presidente Lula é citado nesse sentido. Existe uma quantia de R$5 milhões via intermediários. Então, foi uma oitiva muito importante que nem estava prevista para acontecer no dia de ontem, mas que trouxe bastante resultados. E finalizo entregando para você, Geise, destacando um outro ponto importante durante essa oitiva com a Aline Cabral, o momento em que ela é questionada sobre uma casa em Trancoso, que o Careca do INSS teria comprado daquela publicitária que já foi marqueteira do PT e que começou a trabalhar para o Careca do INSS, supostamente como funcionária do Careca do INSS, teria vendido uma casa no valor de R$5 milhões também. E ela chegou, a Aline, como secretária, chegou a ir nesse imóvel, visitou esse imóvel que fica em Trancoso, né? Até uma semelhança com a história do Banco Master, também Trancoso essa casa, uma negociação, e a Polícia Federal também segue aí o caminho do dinheiro para entender, né, de onde vem essa negociação e até onde vai o valor dessa casa, seria pagamento do quê, na verdade. Então, uma oitiva importante, lembrando que na quinta-feira tem mais CPMI do INSS e daqui a pouquinho talvez a gente já tenha uma resposta do Alcolumbre sobre o prorrogamento ou não, a prorrogação, melhor dizendo, a prorrogação ou não da CPMI por mais 60 dias e também sobre a votação da semana passada, se ela vai ser anulada ou não. Se acontecer, vai ser no tapetão, porque o regimento interno não prevê que o presidente do Senado tem autoridade para anular votações em qualquer tipo de CPI. Geise, volto com você. Berenice Leite, muitíssimo obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Qualquer atualização, só nos acionar. Obrigada. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.